Ontem à noite, o nosso companheiro Sidney Botelho, que virá na sequência do nosso programa, fez o seu podcast Opinião Verdade, que foi transmitido em suas plataformas e em seu canal no YouTube, e entrevistou nada mais e nada menos do que a médica Nízia Yamaguchi. A doutora Nízia, ela foi bastante conhecida na ocasião, na época da CPI da pandemia, por exatamente defender posições contrárias aos protocolos mais recomendados contra a Covid. E ela deu uma série de explicações, falou sobre o seu posicionamento, enfim, bateu um papo com o Sidney Botelho. Aliás, você pode recuperar todo esse podcast no canal do YouTube do Sidney Botelho. Porém, no programa de hoje, como nós temos esse tempo aqui no começo, nós vamos reproduzir um pouco do que foi esse bate-papo do nosso companheiro Sidney Botelho com a doutora Nízia Yamaguchi, a partir de agora. Uma pergunta para a senhora ainda dá aula. Antes, a senhora chegou um pouco mais cedo, cultura japonesa eu amo, gente, aprendam, sabe, você brasileiro que atrasa em tudo, aprenda. Ela chegou 7 horas e foi fazer atendimento médico. Nessa rotina da senhora de dar entrevista, defender teses, defender opinião pública, ainda tem tempo de cuidar das pessoas? Como que é essa rotina? Fala para nós. A essência é o cuidado. Eu estou me dispondo a cuidar do Brasil e de situações. Então, na realidade, como pré-candidata, eu tenho a preocupação de ser coerente com as pessoas que confiaram em mim. Eu tenho pacientes que dependem das minhas condutas. Então, ontem, domingo, eu passei uma boa parte do dia atendendo pacientes. Eu fui ao hospital, eu vi a prescrição. Hoje, eu já passei lá super cedo, resolvi as outras questões inerentes àquelas situações. Agora, eu estava resolvendo as questões de pacientes fora de São Paulo, em outras cidades, em outros estados. Hoje atendi uma paciente de São Luís do Maranhão, outro paciente do interior de São Paulo e uma outra paciente de fora de São Paulo, lá da região de Minas. Então, é algo que é muito maior do que a necessidade do que a minha própria segurança, a minha própria estratégia de manutenção da minha qualidade de vida. O que eu faço? Eu tenho uma alimentação mais correta possível, eu não como carne, eu como vegetais orgânicos, a minha saúde depende da minha saúde mental também. O tempo todo eu estou orando ou meditando internamente. Mesmo dentro de todas essas questões que eu lido, eu procuro estar no centro do furacão. Eu escrevi um livro, O Ser Humano Diante do Câncer e a Vontade de Curar, onde um dos capítulos está vivendo no centro do furacão. Você não pode se dar ao luxo de sair da sua essência. E conectado e sempre sabendo para quê e por quê. Nossa. Quando você tem isso tão claro na sua vida, você vai ter uma coisa chamada sincronicidade, estar no lugar certo, na hora certa. Qual o nome do livro? Diante do Câncer. Esse outro livro do Jung, chamado Sincronicidade, é muito interessante. Mas o meu livro é Um Ser Humano Diante do Câncer e a Vontade de Curar. Ai, que coisa linda. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. A senhora está entrando na política. Como que a senhora se sentiu sendo aquele nome quase para assumir o Ministério da Saúde? E ali naquele tumulto, naquele furacão, e aí a senhora não foi, entraram outras pessoas. Como que a senhora se sentiu ser lembrada naquele momento? Fiz uma pergunta muito boa, porque era praticamente uma exposição, não somente nacional, mas internacional, e pegando, vamos dizer aqui, um abacaxi gigantesco. Então, a questão do meu nome ser pautado para ministério já foi aventada em outras situações. A primeira questão eu sempre estive na política, de alguma maneira. Eu não estive em cargos eletivos. Eu estive em executivos, eu estive em consultorias, esporádicas. Então, o que eu vejo? O ser humano que se preocupa com a cidadania, ele tem que atuar através de ações públicas, passeatas, e estar presente com o seu potencial todo. Quando eu fui para Brasília, eu disse, a primeira coisa que eu falei, senhores, estou aqui para ajudar e não sou
não quero ser ministra da Saúde. Tanto é que depois algumas pessoas falam, mas você não quis ser. Eu falei, não, eu não quero. Eu acho que a gente tem que estar atuando, ajudando as pessoas. É que nos momentos em que houve tantas dificuldades de atuação, você coloca à disposição. Sim. Porém, eu acho que eu fui poupada de uma questão que teria sido muito complexa nesse momento de pandemia, onde as decisões tinham que ser tomadas, interesses econômicos gigantescos, que estavam nas narrativas e por trás das obrigatoriedades, dos passaportes, etc. Então, eu me sinto muito tranquila com qualquer enfrentamento. Existe uma questão que é a coragem de você ser quem você acredita que você é. Então, como eu estou sempre atuando conectada com a verdade, eu vou e volto e retorno para o meu centro e me pergunto, é esse o caminho ou é aquele? Qual é o melhor? Onde é que eu sou mais útil? Eu fiz isso, por exemplo, eu morava na Alemanha, logo que eu me formei. A senhora não parou, né? Eu morei na Alemanha. A senhora é japonês ou cigana? Só para porque não parou um ciclo. A senhora estava em Houston, daqui a pouco estava em Nova York, em Harvard, agora foi para Lyon. Eu viajava. A senhora ficou no Brasil? Eu viajava 1 a 2 vezes por mês para fora do Brasil, para dar aulas, para trabalhar em projetos, estar junto, etc. Então, assim, eu morei na Alemanha logo depois que eu me formei, há quase 40 anos atrás. E no meio da Floresta Negra eu recebi uma carta para eu voltar para trabalhar no Einstein e nos outros hospitais na área de oncologia. Eu fiquei uma noite pensando, onde precisa mais de mim, no Brasil ou na Alemanha? Quando eu fui convidada para morar nos Estados Unidos, eu fiz todas as provas para ser médica nos Estados Unidos e também me perguntei, o meu pronto-socorro do Hospital das Clínicas, com as macas, com os pacientes graves, com toda a dificuldade que o Brasil enfrentava, precisa mais de mim ou eu vou para a Califórnia, onde eu ia jogar golfe 2 vezes por semana, onde eu teria acesso... A senhora ainda ia jogar golfe? Jogadora de golfe? Não, eu jogava basquete. Uau! Mas sim, golfe era o que a minha família jogava lá, né? Eu nunca conheci ninguém que jogasse golfe, de verdade. Na minha opinião, eu trabalho com esporte há 22 anos, mas nunca entrevistei nenhum golfista. O golfista não... na realidade, assim, provavelmente você entrevistou muito mais pessoas que você não sabe que jogam golfe. É uma coisa que é muito presente no meio dos negócios. Se você está no meio dos negócios, tem. Mas nessa época, eu tive que pesar muito bem se eu queria uma qualidade de vida extraordinária ou se eu queria ficar trabalhando com os meus pacientes, subindo na maca, ressuscitando, é uma época que você não tinha condições. Então, para mim, a decisão de estar frente, ou agora, depois da CPI, eu fui até a Alemanha fazer uma entrevista de um grupo que queria que eu trabalhasse junto, ainda na área do Covid, do câncer, e eu olhei o meu país de longe e falei, meu Deus, é o Brasil que precisa de mim. Então, eu me senti disposta a ser que nem o capitão do navio, que fica até o último, entendeu? E vim para cá para enfrentar as batalhas todas necessárias. Então, nós estamos aqui, nesse momento, falando de amor à vida. E onde você tem que estar, onde precisa mais de você. E eu sinto que nesse momento, onde eu sou mais necessária, e coloquei o meu nome à disposição, é para ser pré-candidato ao Senado, além de continuar cuidando, porque o médico, ele mesmo sendo parlamentar, ele tem a licença de atuar na medicina, porque os pacientes precisam de você. Agora, quando você entende que o seu paciente é o Brasil, você vai atuar em outras áreas e eventualmente, nas frentes parlamentares dos médicos, da saúde, atuar também em áreas estruturais fundamentais. A senhora acredita na telemedicina? Ela é essencial. Se não fosse a telemedicina, nós não teríamos conseguido fazer tantas coisas como fizemos até o momento.
Tem uns atendimentos que não dá para fazer. Quer fazer pergunta? Sim, claro. Não, que isso. Eu fico olhando para ela, eu estou aprendendo e eu vou fazendo perguntas. Exatamente, para aproveitar, ela é necessária para vários estados e várias cidades que não têm especialistas. Por exemplo, em grandes hospitais de São Paulo, o neurologista, às vezes, ele está em casa à distância. O médico faz uma consulta online, ele entra, dá a conduta e a conduta vai ser estabelecida. Isso é possível, sim. A telemedicina já tem uma série de regulamentações e ela vai estando cada vez mais próxima dos pacientes. Falando um pouquinho sobre a pré-candidatura da doutora Anise, né? Nós sabemos, doutora, que nós estamos vivendo um momento na política social. Pessoas, né, sendo praticamente faltando esse tipo de tratamento, esse tipo de cuidado ao meu próximo. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui esporádica, né? Gostaria de saber qual que foi aí, então, uma pessoa incentivou a senhora a ser pré-candidata, tipo assim, como foi essa experiência em deixar o nome à disposição aí, né, do povo brasileiro? Olha, eu tenho vários cabos eleitorais, né? Um deles se chama Mara Aziz, o outro Alto de Alencar, o outro Renan Calheiros. São excelentes. Essa eu vou editar. Essa eu vou editar, doutora. Esses três, eles foram essenciais para que eu quisesse estar lá, porque eu acho que o senador, ele tem o poder de falar em público, ele tem espaço e tem voz, independente do que ele vai falar, né? Isso é um ponto. A outra questão é que participa da argumentação, ele faz todas as sabatinas dos presidentes de agências, que são essenciais, então, presidente de Anvisa, presidente de Agência Nacional de Saúde, isso sem falar a ANAC, sem falar toda a Agência das Águas, etc. Dos ministros, ele faz as sabatinas dos ministros do STF, ele pode auditar coisas que estão acontecendo em todos os níveis. Então, o senador, ele está no Estado. Um outro cabo eleitoral que eu tenho se chama Lula. Ele falou num evento, falou assim, falou para o Alto de Alencar que ele era a Bahia deveria ter orgulho dele, porque ele foi falar para aquela médica que não sabia de nada, aquela médica japonesa que não sabia de nada. Quer seja, ele fez uma injúria racial, fez uma série de pareceres. E eu falei assim, presidente, eu sou brasileira, em primeiro lugar. Então, esses cabos eleitorais que eu tenho são de um grande potencial. O outro é o povo que me encontra na rua e que me pede para representá-lo, se sente representado Motivação por mim. total. Então, assim, é uma coisa de um amor tão grande. Quando eu fui no 7 de setembro, fui em Brasília, porque eu atendo em Brasília também, eu não conseguia andar na rua. Aqui no dia 1º de maio também não. Quando eu vou, assim, é muita expressão de que as pessoas se sentem representadas. Quando eu pensei em desistir, um grupo de pessoas lá em Santos falou, por favor, nos dê opção, entendeu? Porque, na realidade, essa política partidária não é simples, ela é cheia de meandros. Então, eu vejo o seguinte, o que me motiva é o povo. É o que o povo precisa, é a percepção que eu tenho do que eu posso contribuir em termos de conhecimento que eu tenho na área médica e na área nacional e internacional e de todos os níveis. Eu trabalhei em entidades sociais, em conselhos estratégicos, criei várias entidades. Uma das primeiras entidades de AIDS do Brasil foi criada na minha clínica, de câncer em outra clínica, de direitos dos pacientes, as sociedades médicas todas. Então, eu me sinto conectada. Era bem no comecinho da carreira da senhora, se for olhar bem, né? Porque isso foi na década de 84, 85. Até 89 eu ia para Nova York. Até 89 eu ia para Nova York para tratar de sarcoma de Kaposi. Imunologia de tumores veio por causa de alguns artigos que eu fiz, até publiquei um abstract, de um resumo de congresso com o Galo na época, e sobre sarcoma de Kaposi, câncer em AIDS. Eu tive um ambulatório por 15 anos de imunodeficiências
e câncer lá no Hospital das Clínicas. E a minha preocupação sempre foi trazer, por exemplo, o Tamiflu, logo que teve H1N1, foi usado, estava estocado, foi usado, os pacientes, ninguém reclamou. Entende? Então, porque politicamente não existia esse problema. Então, eu estou aqui à disposição do meu povo. É assim que eu vejo. Se o povo achar que não precisa de mim, eu vou continuar sendo cientista. Por isso que eu não tenho plano B. Eu não quero dizer, então, olha, eu fui para o Senado, mas vou para a deputada. Não. Porque, para mim, se é necessário que eu esteja numa determinada posição... É um objetivo ou um sonho? Não é uma ou é um dever? É um dever. É um dever. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu tenho que trazer, aproveitando, né? A senhora sabe que a senhora tem muita conexão com o presidente Jair Bolsonaro, a intolerância. A intolerância de alguém entrar numa festa e assassinar o outro. O que a senhora acha disso? É grave, né? Eu acho que a vida é o primeiro princípio básico. Sim. Por isso que eu sou a favor da vida, sempre. Acho que nós temos que ter um respeito total à vida. Essa questão, veja, não se discute, né? O crime, ele é algo que não deve estar presente em nenhum lugar. Assim como eu sou contrária a tudo aquilo que lese a vida, né? Eu acredito que não se deva ter esse tipo de ação jamais. Muito bem. Tá, então, a participação da doutora Anísia, sendo entrevistada pelo Botelho, seu companheiro também, e ela estava falando exatamente nessa última resposta a respeito do crime que aconteceu em Foz do Iguaçu. Você pode acompanhar essa entrevista na íntegra também, como eu disse, no canal do nosso Sidney Botelho. Nós vamos seguindo aqui com o nosso farol. A doutora Anísia realmente pré-candidata ao Senado, né, expôs as suas ideias, a sua vontade de contribuir com a população e desejamos a ela sucesso, assim como a todos que disputam nesta área.